Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil de 2022. Sensacional, muito merecido, mas a gente tem que tocar num ponto aqui. O Dorival melhorou muito, mas ele ainda não sabe jogar final. E eu posso argumentar aqui com vocês. Eu sou santista, o Dorival treinou o Santos aí durante muito tempo, chegou em várias finais, se eu não me engano, 4 finais com o Santos Futebol Clube e não jogou bem nenhuma dessas finais. E eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês, que serve até de alerta para a final da Libertadores, tá? Então, se você se interessa por esse vídeo, se você concorda com esses pontos, parabéns ao Flamengo, foi merecido o título, tá? E algumas dessas finais o Dorival ganhou, inclusive 3 dessas finais, dessas 4 que ele não soube jogar, mas serve de alerta, tá bom? Então eu vou entrar nesse assunto com vocês. Se quiser fazer uma fezinha para a final da Libertadores, na Bet7k, vai pelo meu link. É uma das melhores e maiores casas de apostas do Brasil. E pelo meu link aí você tem bônus de 100% no primeiro depósito com limite até R$ 1.200, depósito e saque imediatos via Pix. E também já vai deixando no like no vídeo para me ajudar, tá? Então vamos lá. O Dorival Júnior foi o técnico do Santos, onde o Neymar mais se destacou no início da carreira, tá? Mais se destacou não. Começou a se destacar lá em 2010. E naquele ano de 2010 o Santos chegou em 2 finais. Final do Campeonato Paulista e final da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista o Santos enfrentou o Santo André na decisão. O Santo André, que era um bom time de Bruno César, Rodriguinho, jogadores aí que foram para outros clubes do Brasil, clubes grandes do Brasil na época. O primeiro jogo, o Santos venceu por 3-2. Ambos os jogos foram jogados no Pacaembu. O Santos venceu por 3-2, já jogando mal na decisão, sendo que o Santos passou o carro em todo mundo durante o campeonato, na fase classificatória e também na semifinal. Enfim, passou o carro em todo mundo, mas na decisão, já no primeiro jogo, não foi bem, porque o Dorival armou o time de uma forma diferente. No segundo jogo, o Santos perdeu para o Santo André por 3-2, tendo 3 jogadores expulsos e jogando de uma forma inexplicável no segundo tempo. O time recuou demais e acabou perdendo o jogo. O Santos foi campeão porque teve a melhor campanha. Ganhou o primeiro jogo de 3-2, perdeu o segundo jogo de 3-2, foi campeão por ter feito a melhor campanha. A final da Copa do Brasil, o Santos, aquele time de 2010, tá, gente? De André, Neymar, Ganso, Robinho, enfim. Um timaço, um time que uma máquina. Pegou na final da Copa do Brasil o Vitória, lá da Bahia. No primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos fez um excelente jogo, venceu por 2-0 e poderia ter feito mais. Mas a postura para o jogo da volta, o jogo decisivo, a grande final, lá no Barradão, foi completamente diferente. O Dorival recuou o time e atuou de maneira, assim, irreconhecível, na verdade. Acabou abrindo o placar lá, porque pelo talento dos jogadores, um gol do Edu Dracena, se eu não me engano, mas depois foi engolido pelo Vitória, que virou o jogo e venceu por 2-1 o jogo da volta, podendo, se não fosse o Rafael no gol, podendo aí ter feito 3, 4 gols e o Santos perdido aquela Copa do Brasil. E são 2 finais onde o Santos era claramente o favorito. Era o Santos de Neymar, Ganso, Robinho, André, todo mundo voando, Wesley. E o Santos poderia ter perdido aquelas 2 finais tranquilamente, porque pelo jogo da volta, como o Dorival Júnior armou o time nas 2 decisões, o Santos jogou muito mal, mas foi engolido pelos adversários nos jogos decisivos, nos jogos de volta. E aí, o Dorival saiu do Santos, teve uma rixa lá com o Neymar, voltou em 2015. Arrumou o time com Gabigol, Giovani, o Marquinhos Gabriel, o Lucas Lima, um time que, assim, encantou enquanto jogou ali no seu auge. Ricardo Oliveira também tinha no time e acabou chegando na decisão da Copa do Brasil. O Santos foi campeão paulista naquele ano, mas não com o Dorival Júnior, ele chegou após. O Santos foi para a final da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians de Tite, que era favorito nas oitavas de final. Depois, na semifinal, eliminou o São Paulo com um 3-1 no Morumbi, um 3-1 na Vila Belmiro, engolindo o São Paulo, e chegou na decisão contra o Palmeiras, que tinha um investimento já maior, mas chegava muito fragilizado para aquela decisão. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0, o Gabigol perdeu o pênalti e o Santos teve inúmeras possibilidades de matar o jogo. Mas no jogo da volta, o jogo decisivo, ele armou um time covarde.
muito covarde, que não tinha nada a ver com o futebol que apresentou durante toda a competição. E com isso, o Palmeiras abriu 2-0, no talento, o Santos conseguiu fazer o 2-1 com o Ricardo Oliveira, mas acabou perdendo a decisão nos pênaltis. Ou seja, o cenário se repetiu nessas 3 finais. E aí ele ficou até 2016, onde ele chegou na final do Campeonato Paulista de 2016, onde o Santos enfrentou o Audax de Fernando Diniz. O primeiro jogo foi 1-1, mas com o Santos sendo engolido pelo Audax. E na volta, para quem achava que o Santos ia massacrar na Vila Belmiro, teve uma postura completamente diferente do habitual também. E venceu por 1-0, foi campeão paulista com gol de Ricardo Oliveira, mas o Audax de Fernando Diniz mereceu muito mais do que o Santos pelos 2 jogos da decisão vencer aquele campeonato. Na Vila Belmiro, quem ditou o jogo foi o Audax. O Audax teve a posse de bola, teve a iniciativa do jogo e, mais uma vez, o Dorival Júnior armou um time covarde para o jogo da volta. E agora, o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians claramente favorito e não tinha quem discordava, mas o Corinthians obviamente poderia vencer. No primeiro jogo, foi um jogo truncado, um jogo de estudo, mas um bom resultado para o Flamengo empatando lá na Neoquímica Arena. É sempre difícil enfrentar o Corinthians lá em qualquer lugar. No jogo da volta, hoje, onde o Flamengo se sagrou campeão, assim como nas 4 finais ele foi campeão de 3, o primeiro tempo, o início do jogo, foi excelente do Flamengo. Mas, para a volta do segundo tempo, mais uma vez, assim como já aconteceu nas finais dele pelo Santos, um time covarde, um time apático que não tem nada a ver com o desempenho que ele mesmo implementou no time durante toda a competição. Isso é incoerente, mas se repete. É a 5ª final de Dorival Júnior, são 5 finais que eu citei, 4 pelo Santos, 1 pelo Flamengo, e em todas o time teve a mesma postura no jogo de volta e no segundo tempo principalmente. O Flamengo, se tivesse mantido seu ritmo de jogo, poderia ter vencido no tempo normal, sem precisar ir para a cobrança de pênaltis. Vocês sabem disso. Se o Flamengo desempenhasse ali o futebol que está habituado a desempenhar, seria campeão no tempo normal. E por que eu falo isso? Não tiro os méritos do Dorival, ele melhorou demais desde a passagem dele do Santos para cá. Deu para ver que ele buscou, se reinventou, adaptou aí o seu estilo de jogo, mudou as suas estratégias e tudo mais, sabe montar um time muito melhor do que sabia lá. E teve sucesso no Santos, longe de falar que não teve. Mas nessa hora de decisão, no jogo da volta, ele costuma pecar e muito, muito. E eu falo isso porque o Flamengo, no dia 29, tem uma outra final, que é a da Libertadores, a mais sonhada. O Dorival também não tem uma Libertadores. E se o Flamengo, mais uma vez, montado por Dorival Júnior, entrar sem desempenhar o papel que está acostumado, que foi o próprio Dorival que implementou e que fez com que esse time rendesse, vai sofrer mais uma vez. Eu digo isso porque de 5 finais que eu já vi um time do Dorival estar, na maioria delas, em todas elas, o time teve uma postura apática, principalmente na hora do vamos ver. Hoje, pelo talento, venceu e mereceu. Por toda a campanha, não tem o que dizer desse título da Copa do Brasil do Flamengo. Foi muito mais do que merecido. E o Flamengo pode ir lá mais uma vez e vencer a final da Libertadores. É o favorito a vencer a final da Libertadores, mas o Atlético tem muita chance. Tem o Filipão como treinador e o Dorival peca, e peca muito, ao meu ver, em jogos decisivos. Ele deixa a sua própria filosofia de lado para se abraçar em um resultado. E deu certo no Santos pelo talento de Neymar e companhia, que venceu os 2 títulos em 2010. Deu certo pelo abismo de diferença técnica na final do Paulista de 2016. Mas quando o Santos enfrentou um Palmeiras também forte em 2015 na final da Copa do Brasil, não conseguiu sair com o título, que seria muito importante para o Santos num passado recente. E a gente sabe o que mudaria, e mudaria muito no desempenho desse time, até mesmo nas receitas, e hoje o Santos poderia não estar passando pelo que está passando, mas não vem ao caso. O desempenho de Dorival Júnior em finais preocupa um pouco. Um pouco não, eu diria muito. É a final da Libertadores que o flamenguista quer. Tem que comemorar a Copa do Brasil, é um título pra lá e de importante, mas essa postura de Dorival
me desagrada em determinados momentos. Eu estava esperando uma final com ele para ver se isso mudou, mas aparentemente não. Aparentemente segue da mesma forma, mas em vários outros quesitos ele melhorou e melhorou muito. Quero saber muito a opinião de vocês sobre isso e se alguém já tinha parado para pensar nisso também. Eu penso muito, converso com os meus amigos e queria trazer essa opinião para vocês e saber a opinião de vocês, beleza? E parabéns Flamengo pelo título da Copa do Brasil, parabéns Corinthians pela campanha, tamo junto e até o próximo vídeo.